Bem-vindos ao canal Terror e Mistérios. Prepare-se para histórias sombrias que vão arrepiar você. Antes de começar, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. Agora, apague as luzes, coloque os fones e bora pro terror. Relato 1: um morador do espelho. Quando me mudei para meu primeiro apartamento, fiquei animado com a ideia de ter um lugar só meu. Era pequeno, mas aconchegante, com uma vista decente para a cidade. O único detalhe que me incomodava era o espelho do banheiro. Ele era grande, fixado na parede, com bordas de metal já um pouco enferrujadas. Tinha algo estranho naquele espelho. Parecia sempre mais escuro do que o ambiente ao redor, como se absorvesse a luz. Nas primeiras noites, comecei a perceber algo inquietante. Sempre que usava o banheiro à noite, tinha a sensação de que algo no espelho se movia pelo canto do meu olho. Um leve borrão ou sombra que desaparecia assim que eu olhava diretamente. Achei que fosse cansaço ou minha mente me pregando peças. Certa madrugada, acordei com sede e fui até a cozinha pegar água. No caminho, passei pelo banheiro. A porta estava entreaberta, e a luz que vinha de fora iluminava o espelho. Foi então que percebi que havia algo no reflexo. Uma sombra alta e indistinta estava parada ao lado do chuveiro. Quando entrei para verificar, o banheiro estava vazio. Na manhã seguinte, tentei ignorar o ocorrido, mas aquela sensação de estar sendo observado começou a me seguir. Sempre que usava o banheiro, sentia que algo no espelho estava diferente. Meu reflexo parecia mais lento, quase atrasado, como se algo estivesse me imitando deliberadamente. Na terceira semana, algo aconteceu que me fez questionar minha sanidade. Eu estava me barbeando quando percebi que o reflexo no espelho não correspondia aos meus movimentos. Meu coração disparou. Fiquei imóvel, mas a imagem no espelho sorriu, um sorriso que eu não havia feito. Larguei a lâmina e saí correndo do banheiro. Decidi cobrir o espelho com um pano. Achei que isso resolveria o problema, mas naquela noite acordei com um som estranho. Era um arranhar, vindo do banheiro. Peguei uma lanterna e fui verificar. O pano que cobria o espelho estava no chão, e havia marcas de unhas no vidro, como se algo do outro lado tivesse tentado sair. No dia seguinte, chamei um amigo para me ajudar a remover o espelho. Quando finalmente o tiramos da parede, encontramos algo que nos deixou arrepiados. Havia palavras riscadas na parte de trás do espelho. Elas diziam: "E eu estou sempre observando." Decidi me livrar do espelho, levando-o para um ferro velho longe da cidade. Achei que tudo estava resolvido, mas o sentimento de ser observado nunca desapareceu completamente. Algumas noites, quando passo por espelhos na minha casa, sinto que algo ainda está lá, esperando. E, às vezes, tenho a impressão de que meu reflexo sorri para mim, mesmo quando eu não estou sorrindo. Relato 2: o quarto trancado. Há alguns anos, quando fui trabalhar como zelador em um hotel antigo, ouvi muitas histórias sobre o lugar. Diziam que o prédio era cheio de segredos e que havia um quarto, o 616, que ninguém usava. No meu primeiro dia, o gerente foi direto: "Você pode entrar em qualquer lugar, menos no 616. Não me pergunte por quê, apenas siga essa regra." Concordei, achando que era apenas superstição. Durante o dia, o hotel era movimentado e cheio de vida, mas, à noite, o silêncio tomava conta dos corredores. Eu fazia minhas rondas e sempre passava pelo sexto andar. O quarto 616 era como qualquer outro, mas sua porta tinha algo de estranho. Era como se estivesse sempre me observando. Uma noite, enquanto fazia minha ronda, ouvi algo vindo do quarto. Era um som baixo, como passos arrastados. Fiquei parado por alguns segundos, tentando ouvir melhor, mas tudo ficou em silêncio novamente. Na noite seguinte, enquanto limpava o corredor, ouvi claramente uma risada baixa vindo do 616.
Me aproximei com cautela, encostando meu ouvido na porta. Senti um calafrio quando ouvi um sussurro, quase como se alguém estivesse me chamando pelo nome. Tentei abrir a porta, mas estava trancada, como sempre. Convencido de que era minha mente pregando peças, voltei ao meu trabalho. As coisas começaram a piorar na semana seguinte. Em várias noites, enquanto fazia minha ronda, ouvia passos vindo do 6º andar, mesmo quando sabia que não havia ninguém hospedado ali. Uma madrugada, vi luzes piscando sob a porta do 616, como se alguém estivesse andando com uma lanterna dentro do quarto. Decidi avisar o gerente, mas ele apenas balançou a cabeça. É melhor não se envolver, disse ele, sem olhar para mim. Naquela mesma noite, criei coragem e decidi investigar. Encontrei uma chave mestra no armário de suprimentos e fui até o 616. Minha respiração estava pesada enquanto inseria a chave na fechadura. Quando a porta finalmente abriu, um cheiro forte de mofo e algo doce e enjoativo encheu o ar. O quarto estava empoeirado, com móveis cobertos por lençóis. Havia uma cama no centro, com as cobertas perfeitamente arrumadas, como se alguém tivesse acabado de deixá-la. Enquanto explorava o espaço, senti que o ar estava mais pesado, quase sufocante. Quando me virei para sair, vi algo que me fez congelar. No espelho do quarto, havia uma figura atrás de mim. Era alta, magra, com olhos vazios e um sorriso distorcido. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém ali. Quando olhei para o espelho novamente, a figura estava mais próxima, como se estivesse tentando sair. Corri para fora do quarto e travei a porta atrás de mim. Mas, enquanto descia as escadas, ouvi passos no corredor acima de mim. Passos que seguiam o mesmo ritmo que os meus, como se algo estivesse me perseguindo. Passei o restante da noite no saguão, incapaz de voltar para os andares superiores. No dia seguinte, devolvi a chave e pedi demissão. Nunca mais voltei ao hotel, mas às vezes, quando estou sozinho em casa, sinto o mesmo cheiro enjoativo e ouço passos vindo de algum lugar, como se o que estava no 616 ainda me seguisse. Relato 3: O visitante noturno. Há alguns anos, aluguei uma casa em uma pequena cidade do interior para passar o verão. Era uma casa simples, isolada, rodeada por árvores e com uma vista incrível para o campo. Parecia perfeita para relaxar e me desconectar da correria da cidade. Na primeira semana, tudo foi tranquilo, até que, certa noite, algo estranho aconteceu. Acordei por volta das 3 da manhã com o som de passos do lado de fora da casa. Eram leves, mas ritmados, como se alguém estivesse caminhando lentamente ao redor. Fiquei em silêncio, tentando ouvir melhor. Os passos pararam bem perto da janela do meu quarto. Meu coração disparou. Peguei meu celular para usar a lanterna e iluminei o lado de fora, mas não vi nada. Convenci-me de que era apenas um animal e voltei a dormir. Na noite seguinte, os passos voltaram, mas, desta vez, pareciam mais próximos. Levantei-me e fui até a sala, tentando ver algo pelas janelas. Quando olhei para a varanda, vi uma figura. Era alta, com um casaco escuro e capuz, mas não consegui distinguir o rosto. A figura estava parada, virada para a porta da frente, imóvel. Peguei coragem e chamei, perguntando quem estava ali. A figura não se moveu. Quando peguei a lanterna e iluminei a varanda, ela desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. A partir daquela noite, a presença ficou mais intensa. Sempre por volta das 3 da manhã, ouvia passos ao redor da casa. Um dia, notei que havia marcas no chão do lado de fora, como pegadas descalças. O mais estranho era que elas começavam e terminavam do nada, sem um padrão claro. Na quinta noite, acordei com um som de batidas leves na porta. Fiquei imóvel, tentando me convencer de que era o vento, mas as batidas continuaram, rítmicas, insistentes. Quando finalmente criei coragem para olhar pelo olho mágico, não vi nada.
Abri a porta lentamente, com a lanterna em mãos, e vi as mesmas pegadas no chão, levando para a lateral da casa. O que aconteceu na noite seguinte foi o pior. Eu estava na sala, lendo um livro, quando ouvi os passos novamente, mas, desta vez, dentro da casa. Meu corpo congelou. Levantei-me devagar, com a lanterna na mão, e caminhei em direção ao som, que vinha do corredor. Quando virei a esquina, vi a figura novamente. Estava parada no final do corredor, com o capuz cobrindo o rosto. Não me movi. Ele também não. Ficamos assim por alguns segundos, que pareceram uma eternidade. Então, sem fazer nenhum som, ele deu um passo em minha direção. Corri para fora da casa e só parei quando cheguei ao carro. Passei a noite no banco traseiro, com as portas trancadas. Quando voltei na manhã seguinte, a casa estava em ordem, mas, no corredor, havia marcas de pegadas que terminavam bem na porta do meu quarto. Saí daquela casa no mesmo dia e nunca mais voltei. Até hoje, evito pensar sobre o que aconteceu, mas, às vezes, acordo no meio da noite com a sensação de que alguém está parado do lado de fora, esperando para entrar. Relato 4. Na casa no final da rua. Na cidade onde cresci, havia uma casa que todos evitavam. Ficava no final de uma rua sem saída, cercada por um jardim abandonado e com as janelas sempre fechadas. As pessoas diziam que ninguém morava ali há décadas, mas, ainda assim, luzes eram vistas piscando à noite. Sempre achei que fossem apenas histórias para assustar crianças, até o dia em que decidi provar que não havia nada de especial naquele lugar. Era uma noite de verão, e um amigo e eu resolvemos nos aproximar da casa para investigar. Levamos lanternas e nos encontramos no portão. A atmosfera era estranhamente pesada, e o ar parecia mais frio do que o normal. O portão de ferro estava trancado, mas conseguimos pular sem muita dificuldade. Assim que entramos no jardim, tudo ficou em silêncio. Não havia o som de insetos ou do vento, apenas o som de nossos passos sobre as folhas secas. Nos aproximamos da porta principal, que estava entreaberta. Meu amigo hesitou, mas decidi entrar. O interior era exatamente o que eu esperava de uma casa abandonada. Móveis cobertos de poeira, paredes descascadas e um cheiro de mofo que parecia encher cada canto. No entanto, algo estava errado. A sala principal tinha um espelho grande, e nele pude ver algo que não deveria estar lá. No reflexo, havia uma sombra no topo da escada, imóvel, como se nos observasse. Meu amigo tentou me convencer a sair, mas eu estava decidido a continuar. Subimos as escadas, que rangiam a cada passo. O corredor no andar de cima tinha várias portas, todas fechadas, exceto uma no final. De lá, vinha uma luz fraca, oscilando como se fosse uma vela. Caminhamos em silêncio, cada vez mais nervosos. Quando chegamos à porta, espiamos para dentro e vimos algo que me faz arrepiar até hoje. No centro do quarto havia uma cadeira, e nela estava sentado um homem. Seu rosto estava escondido pelas mãos, e ele se balançava para frente e para trás, murmurando algo que não conseguíamos entender. Quando tentei chamar por ele, ele parou abruptamente. Lentamente, virou a cabeça em nossa direção. Mas onde deveria haver um rosto, havia apenas um vazio escuro. Sem olhos, sem boca, nada. Meu amigo gritou e saiu correndo. Tentei segui-lo, mas, assim que virei, a porta do quarto bateu com força. Fiquei preso. O ar ficou gelado, e ouvi o som de passos atrás de mim, se aproximando. Quando finalmente reuni coragem para olhar, o homem estava em pé, a poucos metros de mim. Ele estendeu a mão, e uma voz baixa e rouca disse: "E por que vocês vieram?" Com um impulso de puro desespero, forcei a porta e consegui sair. Corri escada abaixo e atravessei o jardim sem olhar para trás. Quando finalmente alcancei meu amigo na rua, ele estava em choque, incapaz de dizer qualquer coisa. Voltamos para casa em silêncio.
e nunca mais falamos sobre o ocorrido. Desde então, evito passar perto daquela rua. Algumas noites, porém, tenho pesadelos em que estou novamente naquela casa, com a figura sem rosto se aproximando. E, no silêncio, sempre ouço aquela pergunta ecoando: por que vocês vieram? Relato 5: O visitante da estrada. Eu costumava dirigir sozinho durante a noite, especialmente quando precisava de um tempo para pensar. Morava em uma cidade pequena e as estradas desertas eram um refúgio para limpar minha mente. Uma dessas noites, no final do inverno, acabei pegando uma estrada pouco usada, que atravessava um trecho de floresta. Eu sabia que era perigoso dirigir sozinho em um lugar tão isolado, mas, na época, a tranquilidade do silêncio parecia valer o risco. Tudo estava calmo até que, em um ponto da estrada, meus faróis iluminaram algo estranho. Na beira do caminho, havia uma figura parada, imóvel. Era uma pessoa, vestida com um casaco escuro e capuz, que cobria completamente o rosto. Reduzi a velocidade, tentando entender o que estava vendo. A figura não se mexeu, mas levantou a mão lentamente, como se estivesse pedindo carona. Meu instinto me dizia para não parar, então continuei dirigindo. Uns 2 quilômetros à frente, comecei a me sentir inquieto. Não havia outros carros na estrada, e a sensação de estar sendo observado ficou mais forte. Olhei pelo retrovisor e, para meu horror, vi a mesma figura. Estava na estrada, parada exatamente no centro, como se me observasse enquanto eu me afastava. Acelerei, tentando deixar aquilo para trás. A cerca de 10 minutos de distância, achei que estava seguro, mas, ao virar uma curva, meu coração disparou. A mesma figura estava novamente na estrada, dessa vez bem no meio da faixa. Reduzi a velocidade rapidamente para não atropelá-la. Quando os faróis iluminaram o capuz, percebi que não havia rosto. Era apenas um vazio escuro, como se algo invisível estivesse usando o casaco. Não consegui me mover por alguns segundos, paralisado pelo terror. A figura levantou a mão novamente, mas, dessa vez, não era um pedido de carona. Apontava para mim, como se soubesse exatamente quem eu era. Voltei a acelerar, passando por ela o mais rápido que pude. No entanto, mesmo com a alta velocidade, senti um peso estranho no carro, como se algo tivesse subido nele. Comecei a ouvir um som de arranhões no teto do carro, leves no início, mas ficando cada vez mais altos e insistentes. O desespero tomou conta de mim, e continuei dirigindo sem parar até ver as luzes da cidade à distância. Assim que entrei na área urbana, os sons pararam, e o peso no carro desapareceu. Quando finalmente cheguei em casa, saí do carro correndo. Olhei para o teto e vi marcas de arranhões profundas, como se unhas longas tivessem rasgado o metal. Passei a noite acordado, incapaz de tirar aquela figura da minha mente. Desde então, nunca mais dirigi por aquela estrada, mas às vezes, quando estou sozinho no carro à noite, sinto uma presença. Olho pelo retrovisor, esperando ver algo, mas o que mais me assusta é o silêncio. Ele sempre me faz lembrar daquela figura parada na estrada, esperando, como se ainda estivesse me observando. Relato 6: A presença no elevador. Sempre fui uma pessoa prática. Nunca dei muita atenção a histórias de fantasmas ou coisas sobrenaturais. Então, quando comecei a trabalhar em um prédio antigo no centro da cidade, não pensei 2 vezes antes de aceitar o turno noturno como zelador. O prédio era enorme, com mais de 20 andares, mas tinha algo nele que parecia estranho. Talvez fosse o silêncio absoluto das madrugadas ou o fato de que alguns andares estavam desativados há anos. O elevador, em particular, me incomodava. Era um modelo antigo, com portas de ferro e um painel que rangia toda vez que era usado. Na minha primeira semana,
Tudo parecia tranquilo, mas, durante uma ronda, algo peculiar aconteceu. Por volta das 2 da manhã, o elevador desceu sozinho até o térreo, mesmo sem ninguém o chamar. Ouvi o som das portas se abrindo e fui até lá, achando que talvez fosse um problema técnico. O elevador estava vazio. Entrei e tentei usar o painel para levá-lo de volta ao andar superior, mas os botões não respondiam. De repente, a luz interna piscou, e tive a impressão de que alguém havia sussurrado meu nome. Saí rapidamente e decidi usar as escadas pelo resto da noite. Na segunda semana, os sons estranhos começaram. Enquanto fazia a limpeza no térreo, ouvi passos vindos de dentro do elevador. Quando olhei, as portas estavam abertas, mas não havia ninguém lá. Peguei minha lanterna e entrei novamente. Assim que as portas se fecharam, senti o ar ficar gelado. A luz piscou, e o elevador começou a subir, mesmo sem eu ter pressionado nenhum botão. Ele parou no 13º andar, um dos andares desativados. Quando as portas se abriram, tudo o que vi foi escuridão e o corredor vazio. Decidi sair e investigar, mas, assim que pisei fora do elevador, ouvi passos rápidos vindo do fundo do corredor. A lanterna falhou por alguns segundos, e, quando voltou a funcionar, vi uma silhueta ao longe. Era alta e parecia se mover lentamente em minha direção. Corri de volta para o elevador e apertei o botão para fechar as portas, mas elas pareciam mais lentas do que o normal. Antes de se fecharem completamente, tive certeza de que vi algo se aproximar, como se estivesse tentando entrar. Depois dessa noite, comecei a evitar o elevador completamente, mas isso não impediu que as coisas piorassem. Uma madrugada, enquanto limpava o saguão, ouvi o som do elevador descendo novamente. As portas se abriram, mas, desta vez, a cabine estava cheia de marcas de mãos, como se alguém tivesse pressionado contra as paredes com força. Meu coração disparou, e decidi sair do prédio imediatamente. Na noite seguinte, fui acordado em casa por um sonho terrível. No sonho, eu estava preso no elevador, e as luzes piscavam incessantemente. Ouvi risos baixos, quando olhei para o painel, vi que ele continuava mudando para o 13º andar, mesmo quando eu apertava outros botões. Acordei suando frio e decidi que precisava largar aquele emprego. Minha última noite no prédio foi a pior de todas. Enquanto fazia a minha última ronda, o elevador começou a subir e descer sozinho, parando em andares aleatórios. Em um momento, ele parou no térreo e as portas se abriram. O saguão estava vazio, mas senti uma presença. O ar ficou pesado, e ouvi passos atrás de mim. Quando me virei, não havia ninguém, mas senti algo frio tocar meu ombro, como se uma mão invisível estivesse me segurando. Saí correndo do prédio e nunca mais voltei. Até hoje, evito entrar em elevadores antigos. Às vezes, quando estou em silêncio, ainda ouço o som de portas de ferro se abrindo, mesmo quando estou longe de qualquer elevador. Não sei o que aconteceu naquele prédio, mas sinto que algo lá ainda espera por alguém para acompanhá-lo no 13º andar. Relato 7. Na porta no final do corredor. Quando aluguei um apartamento antigo no centro da cidade, fiquei encantado com sua arquitetura clássica e janelas grandes que deixavam a luz do sol entrar. Era um lugar perfeito para começar de novo. Mas logo percebi que o apartamento tinha algo estranho. No final do corredor, havia uma porta que estava trancada. Quando perguntei ao proprietário sobre ela, ele foi evasivo, dizendo que a porta levava a um pequeno depósito que ninguém usava há anos. Melhor deixá-la fechada, disse ele, como se quisesse encerrar o assunto. Nas primeiras semanas, tentei ignorar a porta. Havia outras coisas para me preocupar, mas, à noite, quando o apartamento ficava em silêncio, comecei a notar ruídos vindos de lá. Eram sons baixos, como um leve arranhar ou passos suaves. Pensei que talvez fossem os vizinhos ou algum animal preso no depósito. Convenci-me de que não era nada demais. Certa noite, enquanto assistia a um filme na sala,
ouvi claramente um som de batidas na porta do final do corredor. Fui verificar, mas o som parou assim que me aproximei. Toquei na maçaneta e senti um leve frio, como se a porta estivesse conectada a um ambiente muito mais gelado. Decidi não abrir. Coloquei uma cadeira encostada na porta e voltei para a sala, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação. Na semana seguinte, os sons ficaram mais frequentes. Além das batidas, comecei a ouvir sussurros. Eram palavras indistintas, mas o tom era baixo e insistente, como se alguém estivesse tentando me chamar. E isso começou a afetar meu sono. Cada noite parecia mais longa, e a presença daquela porta no final do corredor tornava-se impossível de ignorar. Finalmente, uma madrugada, criei coragem e decidi abrir a porta. Peguei um pé de cabra e forcei a fechadura, que cedeu com facilidade surpreendente. Quando a porta se abriu, senti um vento gelado e um cheiro forte de mofo. O pequeno depósito estava vazio, exceto por uma cadeira de madeira no centro da sala. As paredes estavam marcadas com algo que parecia arranhões, mas o que mais me assustou foi a impressão de que o ar no depósito parecia vivo. Era como se algo ali me observasse. Voltei para o quarto, decidido a ignorar o que tinha visto, mas, naquela noite, fui acordado por um som alto de passos pesados vindo do corredor. Olhei para a porta do quarto e vi que ela estava aberta. O ar estava frio e pesado, e senti a presença de algo ao meu redor. Quando me levantei, vi marcas de mãos na parede do corredor, como se alguém tivesse passado por ali se arrastando. Decidi sair do apartamento no dia seguinte, mas, antes de partir, fui até o depósito para verificar uma última vez. A cadeira que estava no centro agora estava virada para a porta, e as marcas de arranhões nas paredes pareciam mais profundas. Fechei a porta e travei-a novamente antes de sair. Nunca mais voltei. Desde então, às vezes sonho com aquele corredor, com a porta trancada e os sussurros que pareciam vir de dentro. E, mesmo longe daquele lugar, sinto que algo de lá ainda está comigo, esperando pelo momento certo para me encontrar novamente. Relato 8. A criança no jardim. Minha avó sempre dizia que algumas coisas devem ser deixadas em paz, mas eu nunca dei muita atenção a essas palavras. Quando me mudei para a casa dela, após sua morte, descobri que o lugar tinha uma atmosfera estranha, como se escondesse algo que não podia ser visto. Era uma casa grande, cercada por árvores altas e um jardim nos fundos. O jardim era bonito, mas parecia que o tempo havia parado ali. O mato crescia alto em algumas partes, e havia uma estátua de pedra no centro, representando uma criança segurando uma cesta de flores. A estátua estava desgastada pelo tempo, e seus olhos, mesmo sem vida, pareciam me seguir sempre que eu passava por perto. Nas primeiras noites, o silêncio do lugar era quase perturbador. Era diferente do silêncio urbano. Parecia profundo, como se estivesse me observando. Certa noite, enquanto organizava algumas caixas no quarto, ouvi o som de passos leves no jardim. Olhei pela janela, mas não vi nada além da estátua, imóvel no centro. Achei que fosse minha imaginação e voltei ao que estava fazendo. Na noite seguinte, o som voltou, mas desta vez parecia mais próximo. Quando olhei pela janela, tive certeza de que algo havia mudado. A posição da estátua estava diferente. Antes, ela estava voltada para a casa, mas agora parecia estar de lado, olhando para o portão do jardim. Decidi sair para verificar, mas quando me aproximei, percebi que o chão ao redor dela estava estranho. Parecia mais limpo, como se alguém tivesse pisado ali recentemente. Fiquei desconfortável, mas voltei para casa e tentei ignorar o ocorrido. A situação piorou na terceira noite. Por volta das 2 da manhã, fui acordado por um som alto de risadas infantis, ecoando pelo jardim. Meu coração disparou. Peguei uma lanterna e fui até a janela. A estátua não estava mais no lugar. Agora, estava no lado oposto do jardim, perto de uma árvore. A luz da lanterna parecia vacilar, e,
por um instante, achei ter visto algo se movendo entre as sombras do mato. Decidi chamar um jardineiro para remover a estátua, mas ele parecia relutante. Disse que já havia trabalhado naquela casa anos antes e que minha avó nunca permitiu que ninguém mexesse no jardim. Quando insisti, ele olhou para a estátua e murmurou algo que não consegui entender. Disse que não poderia ajudar e foi embora. Naquela noite, fui novamente acordado, mas desta vez o som era diferente. Não eram risadas, mas passos leves que pareciam vir da varanda. Peguei a lanterna e desci até a sala, tremendo de medo. Quando abri a cortina, vi algo que me fez congelar. A estátua estava parada bem na entrada da varanda, de frente para a porta de vidro. Seus olhos de pedra pareciam vivos, como se estivessem me observando. Decidi sair da casa naquela mesma noite. Peguei minhas coisas às pressas e dirigi até um hotel na cidade. No dia seguinte, voltei com um amigo para pegar o restante dos meus pertences, mas a estátua não estava mais na varanda. Estava novamente no centro do jardim, como se nunca tivesse saído de lá. Não me atrevi a ficar para descobrir mais. Vendi a casa por um preço baixo e nunca mais voltei. Até hoje, tenho pesadelos com aquela estátua, especialmente com os olhos que pareciam estar sempre atentos. Algumas noites, acordo com a sensação de que estou sendo observado, e às vezes juro ouvir risadas infantis no silêncio da madrugada. Relato 9, na Mulher do Espelho. Quando aluguei o pequeno apartamento no centro da cidade, não imaginei que ele guardasse algo tão estranho. Era um lugar simples, mas aconchegante, com uma vista decente e um preço acessível. A única coisa peculiar era um espelho grande e antigo, fixado na parede do quarto. A moldura dourada estava desgastada, mas os detalhes de flores e arabescos ainda eram belos. O proprietário me disse que o espelho fazia parte da mobília e que não poderia ser removido. Não dei muita importância, afinal era só um espelho. Na primeira semana, comecei a notar coisas estranhas. Sempre que passava pelo espelho, tinha a sensação de que meu reflexo demorava um segundo a mais para me acompanhar. Era algo sutil, mas suficiente para me deixar desconfortável. À noite, parecia ainda pior. A luz do quarto iluminava o reflexo de maneira diferente, quase como se o espelho mostrasse uma versão mais escura do ambiente. A primeira vez que algo realmente me assustou foi quando acordei no meio da noite para beber água. Ao passar pelo espelho, vi algo no canto superior, como uma sombra se movendo rapidamente. Congelei por alguns segundos, mas quando olhei de perto, não havia nada. Convenci-me de que era apenas a minha mente pregando peças e voltei a dormir. As coisas pioraram na segunda semana. Uma noite, enquanto me preparava para dormir, olhei para o espelho e vi algo que me fez gelar. No fundo, bem atrás de mim, havia uma mulher. Ela era alta e magra, com cabelos escuros cobrindo parcialmente o rosto. Virei-me rapidamente, mas o quarto estava vazio. Quando olhei novamente para o espelho, ela também tinha desaparecido. Passei os dias seguintes tentando evitar o espelho, mas era impossível ignorá-lo completamente. Todas as noites, ouvia pequenos sons no quarto, como passos leves ou um sussurro baixo, que parecia vir direto da direção do espelho. Na terceira semana, decidi cobri-lo com um lençol. Achei que isso resolveria o problema, mas naquela noite o som dos sussurros ficou mais alto. Eram palavras incompreensíveis, mas agora soavam diretamente atrás de mim, mesmo quando estava longe do espelho. Na madrugada seguinte, o lençol que havia colocado no espelho caiu sozinho. Acordei com o som da queda e, ao olhar para o espelho, vi a mulher novamente, mas desta vez mais próxima. Ela estava na parte central do reflexo, como se estivesse olhando para mim. Sua expressão era vazia, mas seus olhos eram profundos e cheios de algo que parecia ódio. Não consegui me mover, apenas fiquei ali, congelado, encarando-a até que ela desaparecesse lentamente, como se fosse absorvida pela escuridão do vidro. No dia seguinte, tentei entrar em contato com o proprietário,
pedindo que removesse o espelho, mas ele apenas riu. Disse que o espelho estava lá há décadas e que nenhum outro inquilino havia reclamado. Isso só aumentou o meu desespero. Comecei a dormir na sala, mas mesmo assim, o som de passos e sussurros continuava, como se a presença no espelho estivesse me seguindo. Na última noite que passei no apartamento, decidi enfrentar o espelho uma última vez. Peguei um martelo e me aproximei, determinado a quebrá-lo. Mas, antes que eu pudesse dar o primeiro golpe, vi algo que me fez parar. O reflexo no espelho não era mais apenas o meu quarto. Agora, mostrava um espaço vazio e escuro, onde a mulher estava em pé, estendendo a mão para o vidro, como se tentasse atravessar. Foi quando ouvi claramente sua voz. "Eu só quero sair", ela disse, com um tom baixo e quase suplicante. Deixei o martelo cair e saí correndo do apartamento. Nunca voltei para buscar minhas coisas. Até hoje, tenho pesadelos com o espelho, vendo a mulher cada vez mais perto, como se ainda estivesse esperando que eu a libertasse. Relato 10, A voz no porão. Minha família sempre disse que herdar a casa do meu bisavô seria uma bênção. Era uma casa antiga, construída no final do século XIX, cheia de histórias e lembranças. Quando me mudei para lá, pensei que seria o lugar perfeito para recomeçar. Mas eu estava errado. A casa tinha um porão que minha avó sempre mencionava como um lugar que carrega segredos. Nunca entendi o que ela queria dizer, mas sua expressão ficava séria toda vez que o porão era mencionado. Quando finalmente me mudei, percebi que algo ali embaixo me deixava desconfortável. O porão tinha um cheiro estranho, como terra molhada misturada com algo mais doce e azedo. Além disso, sempre parecia mais frio do que o restante da casa, mesmo durante o verão. Na primeira noite, enquanto organizava minhas coisas, ouvi um som vindo de lá. Era um barulho baixo, como um murmúrio. Achei que fosse o vento passando pelas frestas das janelas antigas. Ignorei e continuei minha arrumação. Mas na segunda noite, o som voltou, mais claro. Parecia uma voz, falando algo que não consegui entender. Desci com uma lanterna, tentando encontrar a origem do som, mas o porão estava vazio. Alguns dias depois, as coisas começaram a piorar. Sempre que passava pelo topo da escada que levava ao porão, sentia um arrepio que percorria todo o meu corpo, como se algo estivesse me observando de lá de baixo. Uma noite, enquanto estava na sala assistindo televisão, ouvi o som de algo arrastando no porão, como se alguém estivesse movendo caixas ou móveis pesados. Peguei uma faca e desci com a lanterna tremendo em minha mão. Mais uma vez, não havia nada lá. Mas foi na terceira semana que tudo mudou. Acordei no meio da noite com um som de passos vindo do porão. Não eram leves ou rápidos. Eram lentos, rítmicos, subindo um degrau de cada vez. Fiquei paralisado na cama, ouvindo o som se aproximar. Quando finalmente criei coragem para sair do quarto, a porta do porão estava entreaberta, algo que eu tinha certeza de que não deixei assim. Me aproximei lentamente, enquanto segurava a maçaneta, ouvi claramente uma voz, baixa e rouca, dizer: "Eu sei que você está aí." Soltei a porta e corri para fora da casa. Passei o resto da noite no carro, estacionado na rua. No dia seguinte, decidi que não podia mais viver lá. Contratei uma equipe para esvaziar o porão, mas ninguém conseguiu explicar o que encontraram em uma cadeira velha, posicionada diretamente sob uma pequena janela, e marcas de arranhões ao redor dela, como se alguém tivesse tentado subir. O cheiro estava mais forte do que nunca, e o ar parecia pesado, quase impossível de respirar. Nunca voltei para aquela casa. Vendi há meses depois, mas, às vezes, ainda sonho com aquela voz, chamando por mim do escuro, como se ainda estivesse esperando que eu abrisse a porta novamente. Se chegou até aqui, é porque o mistério te prendeu. Então, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para acompanhar cada nova história.
Obrigado por assistir e até o próximo terror.